outra competição que a gente fica de olho hoje, muita atenção, é a Copa do Brasil. Esse é aquele chamado caminho mais curto, né, para tentar buscar um sonhado título nacional, porque no Campeonato Brasileiro, pontos corridos é mais difícil, Copa do Brasil vem no estilo mata-mata. O Bahia começa hoje a sua saga na competição, enfrentando o Motoclube. Para virar a página da derrota no Clássico, nada melhor do que passar de fase na Copa do Brasil. E é em busca dessa retomada que o Bahia viaja para São Luís do Maranhão, onde encara o Motoclube. Mas enquanto a bola não rola, o tricolor está aproveitando para aprender com os erros cometidos no Barradão. A gente não fez um bom jogo, a gente não fez o jogo que a gente estava acostumado a fazer. E aconteceu o que aconteceu, infelizmente a gente saiu perdendo, a gente conseguiu virar o jogo, mas daí a gente não conseguiu impor nosso ritmo de jogo, o jogo que a gente está acostumado a fazer. E infelizmente tomamos a virada no final do jogo. Tenho certeza que mais para frente a gente vai ter a oportunidade aí de mostrar para o torcedor que a gente pode estar trabalhando mais firme aí no próximo Clássico. Para enfrentar o Motoclube, o Bahia conta com o retorno de Biel, que desfalcou a equipe no Bavi por causa de uma gripe. Já Rian segue de fora com uma entorse no tornozelo. E como a vaga é definida em jogo único, não há margem de erro nessa primeira fase da Copa do Brasil. O tricolor tem a vantagem do empate, mas estará eliminado do torneio em caso de uma nova derrota. A gente sabe que é um jogo de eliminação, então a gente está bastante focado aí para que a gente possa estar chegando lá no Maranhão, né? Possa estar fazendo um grande jogo, para que a gente possa conseguir o nosso triunfo, nossa classificação, que é o mais importante e é o que a gente está almejando agora nesse momento. Esse é o segundo jogo da sequência de 4 partidas como visitante do esquadrão. Mas longe da Arena Fonte Nova, o retrospecto tricolor não é dos melhores. Com um triunfo, um empate e 2 derrotas. E as próximas 3 partidas são fundamentais para os objetivos do clube na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e no Baianão. Infelizmente a gente não está com um número bom fora de casa, mas a gente segue trabalhando, porque a gente sabe que a qualquer momento a gente pode virar essa chave, né? Pode estar começando a vencer fora de casa ainda mais. E eu acho que amanhã já vai ser uma partida bastante importante aí para que a gente possa estar virando essa chave, possa estar conquistando esse triunfo para dar uma sequência positiva aí nos jogos fora de casa. Bom, o Rogério Ceni, quando modificou o time, né, foi pensando no Motoclube. Pois é, foi isso que ele falou lá na coletiva. Foi o que ele disse na coletiva, né? Ele resolveu poupar o time no meio de um clássico para enfrentar o Motoclube. Então, se espera que hoje esteja todo mundo bem descansado, bem fisicamente, para né? conseguir o resultado. Depois do que ele fez no Bavi, meu amigo, tem que estar todo mundo, né, a 1000 por hora. Ju, critérios existem, mas para mim exceções tem que entrar nesses critérios. Futebol, né, gente? Bavi, não tem ciência exata. É uma baita exceção para o critério de rodar a equipe. A gente sabe que tem todo desgaste, é início de temporada. Todos os jogadores têm que estar no melhor nível possível ali, físico e técnico também. Mas algumas escolhas que foram tomadas ali no Clássico acabaram deixando a desejar. Isso que ele falou pensando nesse jogo agora do Motoclube. Tirou Everton Ribeiro ali também durante a partida. O próprio Everton citou essa questão desse jogo de hoje. E é um jogo que não pode perder de jeito nenhum, porque é jogo único. Perdeu, tá fora, tem a vantagem do empate, mas tem que superar esses números ruins aí na condição de visitante, né? Perdeu contra o River, perdeu contra o Vitória, esse time principal do Bahia sob comando do Rogério, e agora precisa dar uma resposta. Vai enfrentar um Motoclube que passou por uma reformulação imensa aí, depois de tomar 5-1 do Maranhão, que o nosso querido Nilson Luiz lembrou. 16 jogadores foram dispensados, chegaram outros, mudou diretor de futebol, mudou tudo lá, Juliana. Então, o Bahia vai pegar um time totalmente desentrosado, vai jogar num campo ali que a gente não sabe realmente como é que está a condição, mas a obrigação é chegar lá, vencer o jogo, conseguir a classificação. Não der para vencer, empata, passa. O importante agora no momento, nesse início de temporada, é conseguir a classificação. Vai ter que superar esse problema aí de jogar fora de casa
mas vai enfrentar um time, como eu disse, totalmente desentrosado. Algumas caras conhecidas o torcedor do Bahia pode ver hoje à noite no Motoclube. O goleiro Dejaí, que foi formado no Bahia, o atacante Giovanni Tinga está por lá também. Olha, estava sumido ele, bom saber onde está. E o lateral esquerdo, Pablo, alguns jogadores que o torcedor do Bahia pode se identificar nessa partida de hoje entre Bahia e Motoclube. Ô, Juliana, eu duvido que o Rogério Ceni, numa decisão do Campeonato Baiano contra o Vitória, coloque Adriel. Adriel está muito abaixo de Marcos Felipe. Muito abaixo. Não tem experiência na carreira, é muito jovem, é promissor, né? É um goleiro que tem estatura, tem envergadura, mas não está ainda no nível do Marcos Felipe nem do Danilo Fernandes, quando o Danilo Fernandes esteve atuando. Então, você colocar o goleiro, ele já confirmou, segundo ele, né? Ele que falou vai na coletiva. O Adriel no campeonato. Ô, Ceni, Bavi, meu filho, é diferente. É outro peso, é outra dimensão. Estava escrito nas estrelas que o goleiro iria errar e errou. Olha, no gol de Oswaldo de cabeça, eu conversei com o preparador de goleiros que falou a falha técnica do Adriel. Quando há o drible em cima do Gilberto, que há assistência, ele está no primeiro pau parado, ele tem que voltar para o meio do gol para quando a cabeçada chegar, ele atacar a bola. Ele ficou parado, o Oswaldo cabeceou com o gol aberto. Falha de posicionamento do goleiro. No terceiro gol, ele errou com a mãozinha de alface. É um bom goleiro? Dizem que é. Goleiro de potencial. É jovem. Contra o Jiquié tomou um gol de fora da área, no primeiro jogo do ano. Contra o Atlético tomou 3 gols, ele falhou no segundo gol. E não tem dado o recado necessário. Para o time do Bahia, Juliana, para o potencial técnico do Bahia, está muito abaixo. Assim, Nilson, a gente falou sobre isso aqui ontem, né? E fica aquele alerta porque o Rogério Ceni é um cara extremamente experiente, né? Quando ele faz uma declaração dessa, mostrando uma inflexibilidade grande, isso, né? Perfeito. Confirmando algo que nem ele sabe se ele vai poder bancar. Porque se na próxima rodada o Adriel tomar 2 frangos, e se no outro jogo ele entregar de novo, aí vai ter um Bavi na final, ele vai falar, não, eu vou manter o Adriel, porque eu já tinha dito que ia ter... vamos ouvir novamente essa declaração dele. Mas independente disso, o Adriel vai jogar o Campeonato Baiano e o Marco vai jogar a Copa do Nordeste. Isso vai acontecer até o final, que nesse momento é o momento para a gente experimentar todos os jogadores, para ter uma análise mais sólida para o futuro, principalmente um jogador que veio emprestado, tem um empréstimo até o meio do ano. E tem que ter as suas oportunidades. Então, eu acho que não tem... Quando eu falei em uma entrevista há algum tempo atrás, quem jogaria uma competição e jogaria outra, ninguém me questionou absolutamente nada. Então, assim, eu acho que os dois têm capacidade de exercer a função. Hoje foi o Adriel. Se ele falhou, não vai ser a última falha, eu não vi os lances, mas se aconteceu alguma falha, não vai ser a última. O Marco também vai errar, como eu estava com 40 anos e ele também errei. Não vejo... nós temos que evitar, lógico, nós temos que trabalhar para sempre melhorar, diminuir o número de erros e competir mais. Eu acho que nós não fomos tão competitivos como sempre a gente tem sido, dominante e competitivo. E a gente está falando de uma posição que não se tem essa necessidade, e ele sabe bem disso, porque entrou no gol de São Paulo e não saiu para nada a vida inteira, né? Não tem essa necessidade de você estar girando, de você estar poupando. E outra, tem jogos e jogos. Tem adversários e adversários que você pode mesclar o time. Mas tem outros, como um Bavi, que você tem que entrar com o que você tem de melhor. E o que o Bahia tem de melhor hoje é o Marcos Felipe no gol. Eu até entendo o planejamento, análise, ter um grupo técnico aí, operacional grande, de entendimento. Mas a gente, no caso do Bavi, a gente sabe, Rogério Ceni participou, assim como eu, de vários grandes clássicos, sabe que é totalmente diferente, mexe com a parte interna do clube, emocional de diretores, de pessoas que estão envolvidas, que trabalham, atletas, tem a história, tem as questões das histórias que ficam dos clássicos, né? E eu entendo até que ele quis poupar alguns atletas, mas no momento onde o Bahia estava com um placar favorável, o Bahia com uma organização boa em campo, apesar de com uma dinâmica um pouco mais baixa do que eu vi nas outras partidas, e você tirar jogadores principais para poupar, com todo respeito, por causa do Motoclube, você quer dizer menosprezar o Vitória?
e colocar outras, por mais que acredite, confie, queira dar minutagem, mas dentro de um clássico você joga sempre com o seu melhor. Não sei se foi poupar. Não entrou na área do menosprezo. Não é poupar contra o Vitória para pegar o Motoclube. Ele falou em lesões, é para evitar lesões, para ter os jogadores em todos os jogos. Entendo, mas é isso. Everton Ribeiro teria um acordo para jogar 60 minutos. Né? O Caio Alexandre também estava cansado, era 60 minutos, já estava pré-determinado para isso. Agora, mas dentro de uma necessidade de um Bavi, eu não vou discutir, Juliana, eu não vou discutir a escalação dos zagueiros, estão contestando, porque eles já têm jogado com esses dois aí, Canu e o foram muito mal no Mas tem que discutir, mas Nilson, o goleiro não dá para manter. O goleiro, para mim, foi uma... Olha, ia falar o nome aqui. Calma. Ju, ainda sobre o Adriel, eu não acho que o Adriel mereça ser crucificado. Não. É um goleiro jovem, de potencial, que ainda pode servir muito ao Bahia no futuro. Tem que ter, sim, as suas oportunidades. Sim, claro. Mas vamos parar para olhar. Na hora Marcos certa. Felipe, na hora certa. O Marcos Felipe, o ano passado, jogou praticamente todos os jogos da Série A pelo Bahia. Tem experiência, tem ali... 37 jogos. Tá ali quente. O Adriel passou o ano passado inteiro sem jogar. É para dar oportunidade, é para dar minuto, dê em outras partidas, dê em jogos de menor peso, até para dar confiança ao próprio goleiro. Mas no momento, o titular, quando se trata de um Bavi, é o Marcos Felipe, não tem para onde correr. E só sobre o que o Nilson falou, que estava acordado, que um jogaria 60 mas minutos... Você analisa como é a partida, Pelo como amor está de a partida. Deus. Mas é isso, Xavier foi jogador, gente... Como é que... Ah, não, ó. Nilson vai entrar aqui, vai ficar 15 minutos. Mas o programa tá ali pegando fogo. Pera aí, não, Nilson, segurar. pode ir que eu vou me virar aqui. Que loucura, no meio do jogo. O Bahia dando 2-1. Como a gente falou, não é qualquer jogo. É, Bavi, um clássico, algo, um adversário como o Vitória, com a torcida Juliana, do jeito que estava ali. Se ele fosse hoje o técnico do Flamengo no jogo contra o Fluminense, ele colocaria o goleiro reserva do Fluminense? Não. Do Flamengo? Jamais. Ele tiraria talvez os 4, Ele 3. jamais faria isso. É isso que a gente questiona. Jamais aqui. faria isso. Então, assim, nada contra o Adriel, né? A gente não tem nada contra o jogador, a gente torce pro jogador. Né? Dizem que é um bom menino, um cara bacana. Mas para esse tipo de jogo, não dava e não dá. E se ele insistir, ele vai queimar o jogador. Porque se Adriel jogar uma final de campeonato bem errar, vai ficar queimado. Cria-se um clima, né?